O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a B-Braun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos B-Braun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo B-Braun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Clerc, gerente de produto da linha de curativos e prevenção de infecção da B-Braun. E a gente está hoje no nosso último dia da nossa jornada do conhecimento, onde a gente trouxe uma discussão aí relacionada ao uso do PHMB, que vai desde a limpeza, hidratação e o tratamento da ferida. Então, a gente já teve 3 encontros extremamente enriquecedores, onde a gente discutiu muito sobre a prática, muitas dúvidas, como viabilizar, né? Porque tem a questão, custo é muito caro, eu quero, mas tem muitos problemas, então a gente trouxe essa discussão, a gente trouxe, né, o que os consensos estão falando sobre as recomendações para limpeza, para o tratamento, quando usar o PHMB ou o gel, hidrogel, enfim, solução e por aí vai. Quais são as diferenças das betaínas, né? Qual o impacto, né, delas na questão da ferida? E o que me chama a atenção nisso tudo, eu queria levar a reflexão de vocês antes de a gente começar,
é a questão das feridas crônicas, né? Como que o biofilme impacta nesse tratamento, né? A gente tem 90% das feridas com dificuldade de cicatrização por ter biofilme, e justamente o uso do PHMB com a betaína certa, claro, faz toda a diferença para esse tratamento, tá bom? Então, hoje, mais uma vez, a gente vai ter aqui a Amanda Coelho, que é a nossa enfermeira especialista. Ela vai trazer um pouquinho sobre mitos e verdades, o que que a gente escuta muito e, às vezes, o que que realmente faz sentido, o que não faz sentido. Mas, mais do que os pontos que a Amanda vai trazer, eu queria deixar esse canal aberto para vocês tirarem muitas dúvidas, trazer as coisas que vocês escutam por aí, porque a gente está aqui para esclarecer, tá? E mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui com a gente nessa quarta terça-feira, né? E é um prazer aqui, a gente tem no nosso DNA proteger e melhorar a saúde das pessoas, então trazer conhecimento, sharing expertise, troca de conhecimento faz parte do nosso DNA e é muito importante ter vocês aqui com a gente. Tá bom? Então, excelente evento, de novo, mais uma palestra. A Amanda está entrando aqui para brilhantar a gente aí com essas questões, tá bom? Perguntem bastante. Um beijo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz, né? O nosso último encontro aqui da nossa jornada de conhecimento. A gente fez alguns encontros, né? Esclarecemos algumas dúvidas. Acho importante, né? A gente trazer o que mais nos aflige aí no nosso dia a dia, o que que a gente pode levar de novo, e o que que a gente pode fazer um fechamento aqui hoje, né? Falando um pouquinho o que a gente consegue fazer um fechamento de mitos e verdades, né? Ali, o que a gente pode acrescentar com o nosso conhecimento, tá bom? Fiquem à vontade, esse encontro é para vocês aqui, para que a gente tenha aí uma jornada de bastante conhecimento. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas que ainda virão, né, que a gente pretende fazer aí com cada um de vocês, para que a gente a cada dia consiga, né, compartilhar ainda mais o nosso conhecimento, né, porque nunca é demais. Vou compartilhar aqui minha tela com cada um, só um minutinho. Prontinho, pessoal. Então vamos lá, né? Então hoje para finalizar aqui a nossa jornada de conhecimento, né? Então hoje o nosso assunto é sobre mitos e verdades sobre o PHMB, tá bom? Vamos recapitular um pouco, né, do que a gente fez aí de contatos, o que que a gente fez de conhecimento aí desde o primeiro, da nossa primeira aula, né? Então, na primeira aula, eu trouxe um pouquinho do que o Guideline nos traz, né, desde 2008, o que que ele vem nos trazendo, né, sobre uma limpeza ideal ali para a ferida, o que que a gente encontra. Então, hoje, a gente tem informação, né, de que 90% das feridas, elas contêm biofilme, e que nem todo E, pessoal, eu acho que deu uma travada aqui na Amanda, mas a gente já vai retomar, só um minutinho, tá? Gente, a Amanda saiu, mas ela tá voltando. Travou e ela já tá voltando, tá bom?
Pessoal, vamos fazer o seguinte. Como a Amanda travou, eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho, já vou pedir para vocês irem colocando as perguntas aqui, tem duas formas, né? Ou no chat direto, ou nesse QIA que aparece para vocês, que aí vem só para mim, tá? Então, vocês podem já começar com as perguntas, porque assim que ela retomar, a gente já começa, que ela vai trazer os pontos que ela separou e a gente já vai esclarecendo as dúvidas, tá? Só para poder reforçar com vocês, a gente no final vai ter um QR Code e nesse QR Code vocês botam o contato de vocês para a gente poder direcionar para o parceiro local e a gente conseguir fazer uma visita, esclarecer dúvidas, tá bom? Aproveitando, falar para vocês que a gente vai estar no próximo congresso, o Congresso Brasileiro em Natal, né? De estomoterapia, a gente vai estar lá com todos os nossos produtos, esclarecendo muitas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela tá com problema na conexão, gente. Então, eu acho que eu vou. Peraí. Ela voltou. Voltei. Oi, Amanda. Então tá certo. Desculpa. Vai lá. Nada. Caiu a internet aqui, né? Hoje tem que ser na emoção. Então, voltando aqui, pessoal, né? O que a gente trouxe no nosso primeiro encontro? Falando um pouquinho sobre o tipo de limpeza, né? O que a gente consegue utilizar aqui, né? O que a gente tem de recurso. Então, muito se fala sobre o soro, então a gente viu, né, de acordo com o guideline, de que o soro não faz a quebra do biofilme, que para que a gente consiga ter uma quebra de biofilme, a gente precisa utilizar aí uma pressão ideal, né, de 4 até 14, 15 PSI, certo? Então, a gente tem que ter uma pressão ideal. Para que o soro faça isso, a gente precisa utilizar uma seringa com tamanho ideal, certo? E também uma agulha que faça uma pressão ideal. Mesmo assim, a gente não tem uma segurança, né, que vá fazer essa quebra do biofilme. Além disso, foi se falado também no guideline sobre o uso, né, de água estéril para fazer quebra de biofilme também sem nenhum embasamento científico, tá? Trouxemos a polihexanida, né, como um antimicrobiano. Então, ótimo, na polihexanida a gente consegue ter aí, né, uma eficácia comprovada da quebra do biofilme. E junto com ela, o ácido undecilênico, né, que é um fungicida natural, que foi comprovado também que faz a quebra do biofilme, então ele age como um surfactante, então PHMB e uma betaína ideal para fazer a quebra do biofilme, né? No segundo encontro, a gente já trouxe alguns mitos, né, sobre o hidrogel, o que é o hidrogel e qual a diferença do hidrogel para um PHMB gel. Então, a gente conseguiu identificar, né, que o hidrogel nada mais é do que a gente tem ali uma água que ela leva uma umidade para que auxilie na parte do desbridamento. Porém, quando a gente vê a composição de um PHMB gel, que tem uma betaína ideal, a gente tem, além de levar essa umidade, de umidificar, né, essa ferida, de auxiliar no desbridamento, ele também faz uma ação aí antimicrobiana, então quebra o biofilme, você consegue fazer o tratamento do leito da ferida, fazer o tratamento dessa ferida utilizando o PHMB gel, né? Podemos associá-lo também, então, em uso de Prontosan, por exemplo, solução, então isso já foi falado. No terceiro encontro, que foi com a Renata, ela já trouxe ela abordou um pouco, né, falando da ação antimicrobiana, abordou um pouco mais sobre a prata também, que é importante ali que a gente consiga fazer a utilização, falou também sobre o pH ideal, né, da pele, da ferida. Né, foi uma aula também que surgiram bastante dúvidas e a gente gosta quando traz dúvidas, né, que é sinal que o pessoal gostou, sinal que o pessoal se interessou. E hoje não vai ser diferente, né? Então a gente trouxe um pouquinho de mitos e verdades sobre o PHMB, tá? Eu vou começar aqui falando do que a gente tem de mitos e verdades, né? Nossa agenda já falou, então a gente tem um desafio muito grande, né?
que é aí tirar, né, o que a gente consegue utilizar de mito, o que é verdade, em uso de um Prontosan, por exemplo, em uso de um PHMB gel, quando a gente pode utilizá-lo, se é prejudicial à saúde, se não é. Então, é um desafio que a gente tem dentro das nossas instituições e também cientificamente, né? Como é que a gente consegue acrescentar um produto de altíssima qualidade que vai auxiliar vocês ali, né, que vai auxiliar o paciente, algumas vezes reduzir o caso de uma alta. Eu estive presente num congresso, eu conheci algumas pessoas que me abordaram, falando realmente da redução dos casos de internação em uso adequado de Prontosan, por exemplo. Então, ótimo, a gente consegue comprovar custo versus efetividade. Então, algumas vezes você utiliza, uma solução salina, que é muito mais barata, mas que não vai te ajudar a fazer uma quebra de biofilme. Tem o caso de antibiótico, então antibiótico também, ali o paciente, além de criar uma resistência, é um produto caro, né? Não vai fazer talvez a quebra do biofilme, então a gente tem que ter uma associação aí, né? Então eu sei que é um produto que é algo desafiador, certo? Então, para a gente refletir um pouquinho como é que a gente consegue trabalhar dentro da nossa associação, dentro da nossa instituição, após a nossa jornada, tá bom? Depois, se vocês puderem me contar um pouquinho como é que vocês pretendem, o que acharam, vai ser bem interessante. E começando, né? Toda betaína é igual? Ou seja, toda betaína, ela age, né, como um surfactante não agressivo, não penetra, que penetra, que faz a limpeza, remove aí, né, os detritos e faz a quebra do biofilme. Então, toda betaína, ela tem esse poder e faz essa ação ali na ferida? Mito, tá? Nem toda betaína é igual. Quando a gente olha através de plataformas, né, como a PubMed, por exemplo, a gente consegue identificar aqui que existem algumas diferenças dentro das betaínas. Então, nós temos a cocamidopropilbetaína, que é a betaína que vem de origem do coco, que acaba se posicionando aí como uma betaína para a parte de dermocosméticos, né? Então, shampoo, produtos capilares, sabonete líquido, então ela tem a ação, porém a gente começa também a perceber que dentro de dermocosméticos ela também já tem uma ação citotóxica. Então, os pacientes aí que têm um potencial alergênico já começam a ser identificados através dos estudos. É um tipo de betaína que, para quebra de biofilme, enfim, a gente não consegue ter uma identificação dela dentro da FDA, certo? Nós temos também a oleoamidopropilbetaína, que é um outro tipo de betaína. É uma betaína que ela se forma uma amina e ela também é desenvolvida para a parte de condicionadores para cabelo. Então, também é um dermocosmético. E quando os estudos comprovam, né, quando a gente olha através de plataformas, de revistas aí científicas, também tem um grande potencial alergênico, certo? Também não é indicada no guideline, importante falar, o consenso de 2022, o consenso de 2018, nenhum desses aí tem uma orientação sobre a quebra de biofilme com o uso dessas betaínas. Quando a gente olha para undecilamidopropilbetaína, né, que é a betaína que vem aí muito semelhante, né, ao ácido undecilênico, que é um fungicida, enfim, ela é um tipo de betaína que ela é indicada dentro do guideline, ela é a única, tá? É a única que também faz essa ação de quebra de biofilme. Então, nós temos as diferenças aqui. Essa é uma betaína, a do ácido decilênico, que você não vai encontrar quando você busca em artigos, em embasamento científico, ela sendo desenvolvida para fazer a parte de dermocosméticos, né? Shampoos e condicionadores, nada disso. Ela é um surfactante desenvolvido justamente aí para auxiliar, né, na quebra do biofilme. Tudo bem? Tranquilo? Posso substituir o Prontosan gel pelo Prontosan solução. Será que isso é mito? Será que isso é verdade?
é um mito. Você não precisa substituir o Prontosan solução pelo Prontosan gel. Você pode associá-los. Por quê? O Prontosan solução, por exemplo, ele é apresentação e solução, ele vai fazer o gerenciamento do leito da sua ferida, ou seja, do preparação daquela pele. Então, a gente orienta, né, enquanto fabricante, deixar aí de 3 até 10 minutos, né, essa ferida de molho, tá? Ali, para que tenha ação de quebra do biofilme. E em seguida, né, você não precisa enxaguar, nada disso. Posso vir diretamente com o tratamento, que pode ser o Prontosan Gel, por exemplo, que é um PHMB que tem uma ação antimicrobiana e tem um surfactante que vai te auxiliar também nesse processo, acelerando, aliviando a dor do paciente, reduzindo o odor também e reduzindo o processo de cicatrização, né? Então, ele vai fazer essa ferida fechar um pouco mais rápido, tá bom? Posso associar prata e Prontosan solução? Será que a gente pode utilizar a prata e o Prontosan? Será que isso vai interferir na ação da prata? Pode, tá? Não tem nenhum problema associar, porque é aquilo que a gente viu no slide anterior, né? Prontosan solução, ele é indicativo para fazer o preparo da pele para o recebimento ali da sua cobertura, do seu PHMB gel. Então, aqui a gente trabalhando com uma cobertura, no caso a prata, não vai interferir no processo dela. Então, ao contrário, ela vai preparar a pele para que receba essa prata e aí a gente tenha, né, uma ação eficaz no tratamento dessa ferida. Então, não há problema algum fazer a associação, só reforçando, né? Prata, a gente tem aí a orientação de uso, né? Ela tem um tempo aí que a gente consegue utilizar continuamente, tá bom? Então, é importante seguir essa recomendação e também os protocolos de dentro das instituições. Caso você trabalhe em alguma, tenha algum protocolo diferente, sempre preconize a utilizar o protocolo de sua instituição, certo? Então, não há problema, é verdade, você consegue utilizar o Prontosan solução, assim como o Prontosan gel. Então, se você tem um alginato, por exemplo, você consegue utilizá-lo, o Prontosan gel com o alginato, que não há problema algum, não há contraindicação também, certo? Não, essas associações não há problema. Quando se torna um problema? Por exemplo, Prontosan gel, a gente não associa em casos, né, de pomadas, óleos, por conta da interação do surfactante aí com esses componentes. Então, somente nesses casos. Os demais, não há nenhuma situação que a gente não oriente. Tranquilo? Meu paciente pode criar resistência ao PHMB? Então, estou utilizando o PHMB já tem 20 dias. Ele vai criar uma resistência? Isso vai atrapalhar o tratamento do meu paciente? Será que eu tenho que trocar o PHMB, dar um tempo com ele e utilizar o soro? Será que a gente precisa fazer isso? Mito, não tem problema. Aqui nós estamos falando, né, de um antimicrobiano que pode ser utilizado aí continuamente. Então, não há problema do uso contínuo, tanto para prevenção. Então, há instituições aí que na hora de fazer o preparo de uma pele, ou uma higienização assim de uma pele, em vez de utilizar, por exemplo, um soro, já utilizam aí o caso de um PHMB, tá? Citando aqui alguns exemplos que vocês podem encontrar aí. Mas não há problema. Então, você pode utilizar tanto para a prevenção aí, quanto para o tratamento. Não há contraindicação de uso contínuo e prolongado. Quer utilizar 3 meses, não vai ter nenhuma interação com qualquer outro produto, não vai atrapalhar o tratamento, certo? É indicado o uso de PHMB mais betaína, no caso Prontosan, em RN e crianças?
Bom, quando a gente. São dois públicos, né, que nós profissionais da saúde, a gente sempre se preocupa, que são idosos, né, idoso, e recém-nascidos, crianças. São dois extremos. Então, aqui, será que é indicativo? Será que a gente consegue utilizar aí, né, um Prontosan para recém-nascido? Né? Uma pele tão novinha, será que pode desenvolver algum potencial alergênico? Aqui eu vou trazer um pouco do que a gente tem de estudos, então falando do ácido undecilênico com PHMB para recém-nascido e criança é indicado, tá? Você não vai ter nenhuma citotoxicidade. Então, lembra do guideline, quando ele fala que os novos produtos de ação aí para quebra do biofilme, né? Eles são produtos aí desenvolvidos de novas gerações, justamente para que a gente tenha baixa ou nenhuma citotoxicidade. Então, aqui realmente a gente tem um produto que não vai trazer nenhum malefício, se tratando de Prontosan, tá? Em casos de RN e crianças, não há problema, assim como queimados, tá? Tem indicação de utilizar o Prontosan, ele vai fazer ação antimicrobiana, ele vai regular o pH dessa ferida, certo? Se for aqui no caso do solução, além de tudo, se for uma criança que tem uma lesão contaminada, tem hidróxido de sódio que vai auxiliar também a regular esse pH, certo? Além disso, é um produto que vocês, caso esteja alguém aqui participando da live, que seja do sul, por exemplo, precise fazer o aquecimento, vocês conseguem aquecer o Prontosan, não tem problema, até a temperatura corporal, tá? Ele não vai perder a eficácia. E reforçando que após a abertura, né, ele tem essa validade por até 8 semanas, certo? Tudo bem? Gente, eu vou pedir agora, né, para que vocês levantem aí o que a gente tem de dúvidas. Trouxe aqui alguns mitos, o que a gente pode encontrar, acho que de recém-nascido, de criança, que geralmente a gente fica mais preocupado do que pode, do que não pode utilizar. É algo bem comum que a gente pode encontrar, assim como também algum tipo de coberturas. Será que vai fazer mal o uso de PHMB prolongado ali para o nosso paciente? Então, agora eu vou abrir o espaço, tá? Vocês comecem a mandar aí as questões no chat para que a gente consiga começar a esclarecer aqui, tá? E também vocês consigam depois fazer o preenchimento do formulário de avaliação. Isso é muito importante, essa avaliação aqui para nós, porque a partir dela a gente também, né, consegue, além de auxiliar vocês, caso vocês tenham interesse nos produtos, queiram saber um pouco mais, além disso a gente também consegue aí, né, identificar como é que a gente vai traçar as próximas jornadas, os próximos conhecimentos aí que a gente quer compartilhar com vocês. Tá bom? Vou abrir agora para Tati. Beleza, Amandinha, muito obrigada, viu? Pessoal, já estou recebendo aqui algumas perguntas, tá? Vou estar dividindo com a Amanda. Só queria realmente reiterar e reforçar todo esse fortalecimento, né, da utilização do PHMB, obviamente com a betaína correta, como que ela faz toda a diferença. Então, assim, tragam as dúvidas que a gente está aqui para esclarecer, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Amanda, tô vendo aqui sobre os conteúdos anteriores. Nós gravamos essas aulas e a gente não deixa de fornecer o seu contato na avaliação, que a gente vai depois estar disponibilizando o link para vocês poderem ter acesso, tá? É, já respondi sobre a prestação anterior. O Maurício, Amanda, pediu para passar o nome do guideline de 2008. É o Qual Consenso Internacional de 2008. Ele não tem um nome específico. específico? Tá. Isso. Beleza. Ô, Maurício, se você quiser, você não deixa, avalia, bota seu e-mail, o que você precisa, que de repente a gente já envia para você, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, Amanda. A Valquíria está perguntando o seguinte: é comum usar o Prontosan solução em cirurgia ortopédica para lavar na hora da cirurgia? Sim, é comum. Tudo bem? Além do mais, né, você vai substituir ali o soro, que não vai te auxiliar.
e não vai fazer nenhum preparo do leito da ferida. Então, sim, é bem comum a gente encontrar o Prontosan nessas situações dentro de centro cirúrgico. Não só ele para cirurgias ortopédicas, mas para cirurgias plásticas, a gente consegue identificar também o uso do Prontosan, solução, todos os tipos de cirurgias, assim, geralmente a gente consegue aí ter o uso do Prontosan. Então, ortopedia é um grande feito que a gente tem, cirurgia plástica também, né? Complicações, então, feridas vasculares, então, vascular também tem bastante conhecimento, eles conhecem bastante de Prontosan para fazer quebra do biofilme, por conta que algumas vezes os pacientes têm aquelas feridas crônicas. Então, reforçando também, né, que a gente tem um produto que ele serve tanto para o crônico quanto para o agudo, certo? Então, o paciente pode fazer o uso que ele vai auxiliar aí nesse processo de cicatrização. Eu quero só complementar essa questão da ortopedia. A gente tem muitos cases, né, que a gente tem compartilhado aqui, é, principalmente cirurgias ortopédicas, né? A gente tem uma preocupação muito grande por causa da questão das próteses, né, de infecção. Então, você fazer a irrigação, a lavagem com uma solução que seja rica em PHMB com essa betaína dá toda a segurança e contribui para a prevenção de infecção dessa cirurgia e dessa lesão. Então, assim, total sentido, tá? Então, para irrigação, inclusive, é indicado. Tem uma pergunta aqui, por que o Prontosan Solução tem que ficar de 3 a 5 minutos? Essa eu posso até responder. Então, Eduardo, como a Amanda comentou bastante, né, a ação do PHMB, ela é posterior à ação da betaína, que é um surfactante, né, então ela vai estar interrompendo ali aquele biofilme para ela poder entrar. Então, o tempo que ele varia com a extensão da lesão, Amanda, se você quiser complementar, você fica à vontade, o tempo que vai variar de acordo com a extensão da lesão é justamente para essa ação, né, você colocou ali a solução úmida, então vai vir lá, né? A gente tem um vídeo sensacional que a gente pode depois compartilhar com vocês, que aí vem a betaína, que ela vai quebrar aquele biofilme, ela vai abrir espaço para o PHMB vir e fazer a ação, tá? Então o tempo ele é justamente para a ação completa da betaína para quebrar esse biofilme e evitar que novamente ele se forme, tá? Então, aqui tem outra pergunta, Amanda. Existem alguns correlatos, como ácido hialurônico creme, cadexômero, cadexômero de iodo, fatores de crescimento, apresentação em creme. Tem interação, desculpa, com PHMB solução? Bom, sobre esses materiais, né, esses compostos químicos, sobre interação nenhum. Até o momento eu não tenho nenhum relato referente a isso, porém é importante a gente entender também a ação desse componente, né? Qual é o que o fabricante desse produto também orienta. Será que ele é um produto que ele deve ser utilizado somente ele, sem nenhum outro, enfim. Mas referente ao Prontosan de interação, por aqui, nenhum caso até o momento, tá bom? Beleza. Tem alguma diferença entre botar o nome de um produto aqui, né? Piosana e o Prontosan, Amanda? Tem. Tem diferença, tá, gente? Quando a gente olha, a primeira diferença é que a gente tem um produto, falando de Prontosan, que é uma solução estéreo, tá? Então, ele é um produto que ele é feito totalmente estéreo, e a esterilização é importante para que a gente não tenha nenhum tipo de micropartícula, nenhum grumo, enfim, nada disso ali que vá direto para a pele do paciente. Então, a gente está falando de um produto estéreo. Além disso, Prontosan, ele é um produto que a gente consegue ter aí, né, as suas moléculas, né, os seus compostos químicos indicativos no guideline, ou seja, ele é o única solução estéreo, único indicado no Consenso Internacional de 2022, que foi o último, que comprova a ação de quebra do biofilme, tá? Além disso, a betaína, né? São betaínas diferentes. Então, aqui, se tratando da betaína do Prontosan, nós temos uma betaína que ela vem de origem do ácido decilênico, acaba se tornando uma betaína que não é citotóxica para o organismo, não tem composto alergênico, tem o hidróxido de sódio também, que vai auxiliar a regular o pH dessa ferida e acelerar esse processo de cicatrização.
Então, tem bastante diferença, tá? Então, o produto estéreo, só Prontosan, é o único no mercado, tá? A betaína, o surfactante, é o único no mercado também que vem do ácido decilênico, o único também que é indicado no consenso internacional, tanto de 2022 quanto no de 2018, tá? São os únicos, é o único que é indicativo. Além disso, o único que também tem hidróxido de sódio na sua composição, que faz o auxílio aí para regular o pH da pele. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já olhei aqui no privado, não tem. Deixa eu ver aqui no chat. Acabou repetindo a questão desse concorrente que você já explicou, se tem diferença. A outra falando da questão do uso do neonato que ela comentou, né? Que pode sim em crianças também. Pediu para você comentar sobre a diferença do soro. Custo, de novo, custo. Custo do soro com custo do Prontosan. Eu vou até responder essa, pessoal. A gente tem uma calculadora, né? Uma calculadora que mostra a efetividade de um para o outro. A gente entende que nos hospitais, né, o custo é uma coisa muito relevante, mas a gente precisa levantar alguns pontos para discussão, né? O primeiro ponto é o soro, na teoria, é mais barato, mas essa ferida ela vai demorar mais tempo para cicatrizar. Então, você conta com um tempo, de repente, de internação ou com todos os insumos que você está usando para esse curativo, né? Então, a gente tem uma calculadora bem especial, bem bacana, que você consegue enxergar isso. Então, quem tiver interesse, todos os nossos encontros foi levantado muito a questão do custo. Então, quem tiver interesse, deixa o contato, que a gente vai entrar, a gente vai direcionar o nosso parceiro local, né, para poder fazer uma visita para vocês, a gente levar e vocês conseguirem enxergar e viabilizar isso para a unidade de vocês. Porque, assim, é possível, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, o barato sai caro. E o caro, nesse caso, sai para o paciente, né, que é um preço que a gente não consegue mensurar, né? O tempo de cicatrização, o tempo que a pessoa vai estar com uma lesão aberta, enfim, outros riscos, né, inclusive de infecção, que a pessoa vai estar exposta, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a essa questão de custo, porque realmente tudo é uma questão de ponto de vista e a gente está aqui para poder apoiar e ajudar vocês, tá? Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode ir perguntando aqui no chat oculto ou no explícito aqui, mas aí eu já vou fazendo algumas considerações aqui sobre o nosso evento. Então, para quem está aqui com a gente hoje pela primeira vez, que eu vi que tem no chat, a gente fez uma jornada de conhecimento, onde a gente iniciou falando sobre a questão da limpeza, né, das feridas, o que é o melhor, né, o que o consenso está falando, o que o guideline está falando. Então, a gente viu aí a prevalência do uso do PHMB, né, obviamente com a betaína correta, como a Amanda falou. O que uma betaína errada, né, pode-se dizer assim, ou não a melhor, pode ocasionar, né, a citotoxicidade para a lesão, né, para a ferida. Então, a gente pode estar causando aí um problema a mais do que a pessoa não precisa. Então, a betaína, ela faz toda a diferença, entendendo que ela é um surfactante importante, que vai quebrar a barreira desse biofilme, vai impedir que ele se forme para a ação do PHMB, tá? Esse é o primeiro ponto. No segundo, na nossa segunda apresentação, a gente veio falando do uso do hidrogel com o PHMB gel, né? A relevância de você utilizar, lembrando que não é um ou outro, né? São os dois juntos. A gente teve muitas perguntas aqui falando, mas aí se eu usar o PHMB gel, eu lavo com soro, gente, você pode fazer tudo, né? Mas a melhor prática, o que é recomendado, o que é o ideal, é você usar o PHMB do início ao fim. Lembrando que uma coisa é você fazer a irrigação, a limpeza, a hidratação da ferida, e a outra você usar o produto para o tratamento, tá? Um outro ponto que a gente veio falando, né, complementando essa questão de uma solução completa. Então, a gente vem falando, na nossa terceira apresentação, a Renata trouxe alguns casos, mostrou algumas fotos bem impactantes, né, como que o uso correto do produto, a escolha correta, desde a limpeza ao seu tratamento, pode ser extremamente eficaz para esse paciente, né? Mais uma vez, trazendo artigo, literatura, bastante embasamento, né, para fortalecer o nosso discurso dentro das instituições de saúde.
E hoje a Amanda fechando, né, com chave de ouro, essa questão de mitos e verdades, a gente escuta muito, né? Por exemplo, o uso em crianças, neonato, principalmente às vezes com questão de EB, ou então queimaduras. A gente veio de um congresso agora enriquecedor sobre queimadura, excelente o uso do PHMB, né? A gente tem muita questão de usar prata ou usar sulfa, enfim, mas tem uma restrição importante, tem uma questão do uso uso contínuo, né? O uso errado, talvez, a questão da resistência de bactérias como, por exemplo, a pseudomonas, extremamente incidente em lesões, em queimaduras, etc. Então, eu brinco que assim, a gente precisa evoluir para tudo, né? Como a evolução, né, a inovação, a tecnologia está ao nosso favor dentro do tratamento de lesões, está ao nosso favor para a prevenção de infecção. Então, esse foi o nosso grande objetivo com essa jornada, esclarecer, munir vocês de informação nesse formatinho, 30 minutos discutindo, bastante dúvida, e aí a gente vai fazer com certeza outros encontros, outras discussões, não só sobre HMB, mas como que a gente pode estar contribuindo vocês, né? Como eu falei no início, tá no DNA da Bebral de melhorar e proteger a saúde das pessoas. Então, mais do que vender produtos, a gente quer levar solução, a gente quer levar conhecimento e a gente quer estar pertinho de vocês para a gente poder aí chegar à melhor solução para o dia a dia e realidade de vocês. Tem mais uma pergunta aqui, a gente ainda tem um tempinho, então eu vou responder. O argumento que eu uso do Prontosan reduz o consumo de outros produtos pelo tempo de ação, trazendo economia ao hospital. É um benefício importante para o setor de compra, Jorge Bruno que perguntou. Exatamente isso, né? Então, a gente leva, né, principalmente dentro do controle de infecção, a gente leva os custos indiretos, Jorge. Isso que você está falando é exatamente isso, né? Olha, você usando esse produto, vai cicatrizar mais rápido? Olha, você vai usar menos gases, você vai usar menos isso, curativo secundário, menos aquilo. Então, assim, dependendo se o paciente precisar usar antibiótico, então tem uma série de custos que você consegue mensurar e levar para esse comprador, né? Porque o cara quer ver notinha. Ele diz, eu compro X, o seu é tanto X. Então, é importante levar, né, a ele enxergar que, às vezes, você não é um custo, né? É um investimento. Eu estou investindo porque eu vou ter uma redução de custo nesses outros custos indiretos, como, por exemplo, o uso de luva, se o paciente tiver em precaução por contato, o uso de capote, né? Porque dependendo da ferida, se ele tiver uma pseudomonas da vida, vai ter que entrar em precaução por contato e por aí vai, tá? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. Por aqui não. Mais alguém, pessoal? Então, acho que a gente estressou bastante o assunto, né? A gente explorou bastante, teve muitas dúvidas. Com relação às gravações, deixem seus contatos. A gente vai estar encaminhando para vocês o link com os vídeos, né, das 4 aulas. E também o material que vocês precisem, por favor. A gente tem parceiros, né, representantes de todo o Brasil. Então, por exemplo, se você for aqui do Rio de Janeiro, a gente imediatamente já indica para o nosso parceiro. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente fica, é a JRG. Então, a gente indica para as pessoas, eles fazem visita, esclarecem as dúvidas, leva a calculadora para vocês. Se for, sei lá, na Bahia, enfim, a gente tem parceiro em todo o Brasil. E se precisar de algum apoio, né, da própria Amanda, que é a nossa especialista nacional, né, de curativos, de feridas, etc. A gente também tem um apoio técnico para poder suportar vocês, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Foi um enorme prazer. Faremos novas jornadas, então a gente vai estar junto na próxima. Reitero ali a frase da Amanda: mude a sua experiência no tratamento de feridas com a família Prontosan. Então, deixem os contatos de vocês que a gente vai estar entrando em contato. Não esqueçam de avaliar, tá? Alguém perguntou se a gente vai mandar por e-mail. Eu preciso que vocês coloquem na avaliação o e-mail de vocês, tá bom? Então, um beijo grande. Amandinha, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Até a próxima. E não esqueçam que a gente vai estar no Congresso em Natal Brasileiro de Estomoterapia, com muita novidade, muita coisa legal. E a gente vai estar lá esperando vocês no stand. Tá bom? Um beijo e foi um prazer, uma boa noite. Amandinha, pode Pessoal, obrigada, viu? Meu contato está na tela. Quem precisar de tirar alguma dúvida, precisar de alguma informação, conte comigo. Quem estiver em Natal também, estaremos lá. E muito obrigada aí, né, quem participou nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tá bom? Obrigada também aos nossos parceiros,
tá? E se vocês precisarem, deixem o contato aqui e aguardem que o ano que vem também a gente vai trazer muita novidade, muita jornada e compartilhar muito conhecimento com vocês, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.